Fala, galera do Fato Livre, tudo bem? Professor Rogério aqui com vocês. Como é que estão? Tudo bem? Hoje eu vou fazer a segunda parte de vocês com a aula de fontes de energia. Mas antes aqui de você começar a aula, se você está gostando das nossas aulas, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho para receber as atualizações das novas aulas também. E se você está assistindo e está gostando, clica no joinha, senta o dedo no like lá, dá uma ajuda pra gente lá para que mais pessoas possam ver essas aulas e ficam incentivadas a estar estudando, tá bom? Vou falar com vocês sobre fonte de energia, a segunda parte. Eu falei sobre energia de biocombustíveis, né? Eu falei da questão da energia eólica e agora quero falar também com vocês aqui de uma matriz energética muito interessante, que é a energia nuclear. Certo? A energia nuclear, ela já existe há bastante tempo e ela foi desenvolvida durante o período de Guerra Fria, lá, sabe, após a Segunda Guerra Mundial, onde Estados Unidos, principalmente a União Soviética, a antiga União Soviética, né, eles começaram a assumir um papel de matrizes, de lugares para criar matrizes energéticas que pudessem substituir o carvão mineral, que era tão forte na Europa e em outras partes do mundo. Então, por conta disso, da década de 70 para 80 para cá, houve ainda umas resistências por conta ainda do que tinha acontecido na Segunda Guerra Mundial, né, principalmente em Nagasaki e Hiroshima, em relação à situação nuclear. Só que foi provado que a energia nuclear ela poderia ser limpa, ela poderia ser possível a um preço acessível, os países começaram a investir em matrizes nucleares do mundo. E aí, quando a coisa estava começando a se difundir no mundo inteiro, eu tenho aqui grandes proporções de problemas radioativos. Primeiro nos Estados Unidos, né, em Three Mile Island, lá em 79, e o mais conhecido de todos, certo? Foi da usina de Chernobyl, em Pripyat, na Ucrânia. A Ucrânia, nessa época, ainda fazia parte da antiga União Soviética. Tem um aí bem interessante, tem uma série que é quase documental, chamado Chernobyl, que você pode buscar aí, tem um canal de streaming que você encontra, que mostra qual que era a ideia toda da catástrofe nuclear que ocorreu nessa região. Ou se você procurar pelo Google Earth, você consegue achar, né, a Pripyat, e daí você consegue verificar o que ainda restou, né, da cidade fantasma de Pripyat, mas também do como que está ainda Chernobyl hoje, toda vedada com chumbo, tá bom? Bem interessante a gente pensar que é o seguinte, como que eu faço a energia nuclear? Pensar que é o seguinte, não é a questão da radioatividade que produz energia, e sim todo ali um processo de reação química. Então, você tem lá uma captação de água, né, de fonte de água fresca, então por isso que boa parte das usinas nucleares são feitas perto de rios, de lagos, do oceano, porque para fazer o quê? Para buscar água, né, para poder fazer resfriamento. Aquele cone que você vê grande, aquilo ali é a torre de resfriamento. Certo? Então, que você tem o quê? Barra de combustíveis, né, barra de combustíveis nucleares que são o quê? Formado por urânio. Esse urânio, ele libera isótopos, né, e tem uma reação química aí, e física de prótons e nêutrons, e isso faz com que eu gere calor. A água passa, né, por dentro desse reator e ela troca de estado, ela passa de líquido para gasoso. Então, você tem vapor d'água. Esse vapor d'água, ele faz o quê? Ele movimenta, ele é tubulado e canalizado, ele movimenta uma turbina, essa turbina gera energia elétrica e essa água depois, né, ela passa por um condensador e volta de novo para a torre de resfriamento para ser. Então, é um ciclo. O uso da água aqui é interessante como ciclo, né, para que ela possa criar vapor d'água. E aí essa energia elétrica já vai para a rede de transmissão e chega às casas. Então, pensando que a energia nuclear, o processo de criação dela é limpa, desde que, né, eu tenha um respeito a todas essas etapas de criação. O que ocorreu em Chernobyl? Certo? Essa barra de controle, esse reator, ele explodiu. Então, como tinha elementos químicos de urânio, de césio, né, isso esparramou na atmosfera e fez uma contaminação enorme de um espaço grande, né, principalmente dentro da cidade de Pripyat, e houve uma mortandade muito grande. E nem quando eu tenho a explosão de um reator, toda uma área ela precisa ser evacuada. Tá? Então, a geração de energia nuclear, hoje, ela tem uma quantidade de resíduos até significativos, né, que esse material é perigoso e tem que ter uma destinação muito própria. Então, no final do uso, né, dessas pastilhas de urânio e de césio e de mais alimentos químicos que vai poder provocar
ali a parte química da produção, né, do esquentamento da água, eu preciso depois destinar isso aí, colocar isso em áreas próprias, longe de população. Então, em 2011, né, por conta de um grande tsunami que eu tenho, né, no Japão, a usina de Fukushima, lá no Japão, ela teve, acho que foi o último impacto radioativo que nós tivemos, né, de acidente. Então, por conta, né, porque o que aconteceu em Fukushima? Houve um impacto natural, através de um tsunami, a usina estava próxima do mar, foi atingida e criou-se uma situação de entrave, em qual países começaram a repensar se a energia nuclear realmente é uma energia né, que possa ser utilizada em demais países. Então, Alemanha, né, e França começaram a diminuir as suas matrizes energéticas provenientes da parte nuclear, pensando em outras formas ou trocando isso por formas eólicas, né, ou através também de energia solar, que nós falamos na aula anterior, tá bom? Se a energia ela for bem se todo o processo for bem feito, né, desde da produção de energia até a destinação correta dos resíduos, você tem ali uma energia, como eu falei para vocês, que não cria impactos ambientais. Então, eu não crio gases de estufa, eu tenho, né, uma produção razoável de energia elétrica. Então, se o processo for bem controlado, se não, você começa a ter impactos em relação a isso aí. O Brasil tem 3 usinas, né, nucleares, que é a Angra 1, Angra 2 e Angra 3. A Angra 1 ela foi construída lá na década de 70 para a década de 80, e a Angra 3 começou a funcionar agora recentemente, aqui a partir de 2018. Ela era prevista para ser entregue em 2018, mas tem ali ainda algumas finalizações, mas já está produzindo energia elétrica. Tá? E aí, ó, várias fotos, né, de energia, de usinas. Vocês estão vendo aí, né, esses cones que são centros de resfriamento e os reatores, né? Esses domos redondos, aí você tem os reatores de produção. Tá? Outra energia muito importante, que o Brasil corresponde a quase, né, quase toda a matriz energética do Brasil, ela vem dessa forma, é a parte da hidroeletricidade, que é o uso de água para a produção de energia elétrica. Então, a água, nesse contexto aqui, ela é essencial. Como o Brasil é um país com muitos rios, com muita capacidade hidrológica, praticamente você não anda mais do que 20 quilômetros se você encontrar um córrego, um rio, um riacho, um rio de grandeza maior, a eletricidade é importante para o nosso país. Não só como matriz energética, mas também por ser uma energia renovável. Então, nós não dependemos de energia nuclear para mantermos o nosso planeta. Nós não precisamos de energia térmica, ou seja, solar, nós temos essa matriz. Só que o impacto para a criação desse tipo de energia, ela é bem complexa. Se você está vendo aí uma hidrelétrica, então, para criar uma hidrelétrica, o impacto ambiental é muito grande. Eu tenho que fazer um represamento grande de água e depois um afunilamento para que essa água passe por comportas, gerando turbinas e criando energia elétrica. Vocês estão vendo aí, a nossa matriz, certo? Ela é focada, 68% da nossa matriz do nosso país é hidrelétrica. Então, eu tenho 10% de gás natural, né, que vem, por exemplo, aqui em Mato Grosso, eu tenho Bolívia, né, que vem gás natural aqui no distrito industrial. Eu tenho ainda uma parte de petróleo, até uma parte de biomassa, que é o quê? Energia, né, formulada, né, através de bagaço de cana, de elementos dessa forma. Um pouco ínfimo de energia nuclear, vocês estão vendo lá que é um número muito ínfimo, né? Passa menos de 1%. Muito pouco ainda de carvão mineral. A energia eólica, como eu falei para vocês, e uma parte que é importada. O que é essa importação? Aqui da Argentina. Certo? Nós temos a usina de Itaipu, que ela está numa tríplice fronteira, então o Brasil compra a parte do Paraguai, compra a parte da energia também da Argentina. E aí a hidrelétrica é isso, gente. Sabe? A hidrelétrica ela é um grande, né, você faz ali um grande lago, como a região de Manso aqui, nós temos aqui um exemplo bem próximo da gente, alaga faz a represamento e faz com que o córrego, o rio que mantinha isso aí, alague essa parte e cria um funil para essa água sair. Lógico que esse funil vai fazer com que gere turbinas e você vai ter a comporta de liberação de água. Então, é um sistema até simples de produção de energia, né, que deu impacto ambiental na produção do lago, principalmente, né, e porque você não só atinge toda uma área de mata, você tem que fazer todo um processo de desmatamento dessa área, como atinge também pessoas que vivem nesse espaço e tem que buscar outros.
Nós temos, inclusive, o movimento atingido em barragens, em várias partes do Brasil, que são pessoas que foram desalojadas dos seus espaços por conta de barragens e até hoje não foram ressarcidas das suas terras. Tá? Então, apesar de serem consideradas fontes de energia renovável e pouco poluente, esse impacto, né, é muito forte. Tá? Então, é preciso ter um reservatório grande de água para não provocar alagamento, isso modifica a fauna e a flora da região, né, e também a população tem que abandonar, como eu disse para vocês, no slide anterior. Vamos às atividades. Tá? A Alemanha anuncia o fechamento de todas as usinas nucleares até 2022. Então, a coalizão do governo alemão anunciou nesta segunda-feira um acordo para fechamento de todas as usinas nucleares do país até 2022. A chanceler premier Angela Merkel havia estabelecido uma comissão de ética para analisar a energia nuclear após o desastre japonesa de Fukushima. Né? O motivo que levou a Alemanha, segundo a notícia acima, a acabar com a matriz nuclear está em pauta algumas desvantagens. Quais são? Né? A emissão de massas de poluentes radioativos, resfriamento excessivo da água do mar, risco de acidentes e contaminação radioativa e elevada deposição de lixos em áreas eminentes. Então, boa parte dos países estão repensando essas matrizes justamente para que ter menos riscos de acidentes. Fukushima ali ficou fechada por muitos anos e ainda até hoje os níveis de radiação, que era uma cidade bem próspera, ainda são acima dos limites permitidos, assim como aconteceu na Ucrânia. Então, toda vez que eu tenho um acidente dessa proporção, que ali não foi causado por um mau uso, foi causado por uma intempérie natural, né? Você tem um impacto muito grande dentro do mundo. 2. A Ucrânia defende energia nuclear após 25 anos de Chernobyl. O primeiro-ministro ucraniano, Nikolai Azarov, afirmou que as usinas são parte inalienável do processo científico. Para a Ucrânia, um país obrigado a comprar gás e petróleo, uma alternativa à energia nuclear. Citou o chefe de governo do país, em que 26 de abril de 86 foi palco de um dos maiores desastres, né, nuclear da história. Apesar da polêmica, a energia nuclear possui seus defensores e alguns dos seus vários pontos positivos, entre os quais é possível destacar impactos ambientais nulos da fauna e flora, utiliza recursos naturais não renováveis, gera muitos empregos sem necessidade de qualificação, emissão nula de poluentes responsáveis pelo efeito estufa. Essa está bem facinha, né? Emissão nula de poluentes pelo efeito estufa. Então, se vocês entenderam, recursos e fontes de energia, né, são importantes para que a gente consiga fazer a movimentação. Fique ligado que volta e meia está caindo alguma coisa em relação a isso. Eu dei um foco aqui no nuclear, né, e lá no solar na última aula, porque são coisas que estão realmente muito próximas à realidade nossa do Brasil aqui. E se você está gostando do canal, curtindo as nossas aulas, não esqueça de indicar para um amigo, para uma amiga, fazer essa inscrição, ativar lá o sininho. E se você gostou da aula, senta o dedo no like para a gente. Valeu, meus amigos. Um abraço. Até a próxima.